Enquanto a maior parte do mundo, né, volta os seus olhos para conflitos tradicionais lá no leste europeu e também no Oriente Médio, os bastidores da defesa brasileira alinham em silêncio uma das parcerias tecnológicas mais interessantes que eu vi em muito tempo, pessoal. E resolvi trazer aqui para vocês, né? Aparentemente, o Brasil e o Japão estreitaram alguns laços de interesse ali estratégicos na defesa para integrar inteligência artificial e robótica, né, oriental a proteção do nosso território continental aqui do Brasil, pessoal. Então é bem interessante, né? Aparentemente eles querem usar a supercomputação japonesa para processar dados de satélites, do CISFRON e radares em tempo real mesmo. Então eu vou trazer esse tema muito legal aqui, bacana para vocês. Antes de começar, os ouvintes se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês e ativem o sininho para receber os próximos conteúdos aqui no canal. Lembrando que estamos perto da nossa meta de 20 mil inscritos, tá, pessoal? Então, por favor, se não se inscreveram ainda, se inscrevam aqui abaixo no canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Recentemente, o Exército Brasileiro recebeu aí na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército uma delegação da Força Terrestre de Autodefesa do Japão. O encontro, né, aconteceu em julho deste ano e foi voltado aí à inteligência militar, com discussões aí sobre operações multidomínio e guerra híbrida também, que é um termo bem interessante. E esse não foi um encontro isolado, tá? Em maio de 2026, né, representantes do Japão também se reuniram com a Escola de Guerra Naval, né, no Rio de Janeiro, para discutir aí fortalecimento de cooperações bilaterais, intercâmbio acadêmico e estratégico, né, entre os dois países lá. Isso diz muito sobre as eleições do Japão mesmo, né? Eles são um país um pouco mais neutros ali no meio desses conflitos todos, e talvez possa ser bem interessante mesmo para o Brasil, né, ter essa proximidade aí. E essa aproximação já vem de antes. Em comunicação em conjunto entre os dois países, né, Brasil e Japão reconheceram a cooperação existente em defesa, incluindo em reuniões entre as forças terrestres e visita de navios, né, da Força de Autodefesa Marítima japonesa aos portos brasileiros aqui. Acontece bastante, inclusive. Ou seja, existe realmente uma base real de diálogo entre esses dois países, né, tanto o Brasil quanto o Japão, e é justamente aí que, na minha visão, entra a pergunta que dá nome a esse vídeo aqui, né? Até onde essa cooperação pode avançar em termos tecnológicos, pessoal? Existe algo real mesmo em termos tecnológicos que pode ser benéfico para o Brasil mesmo aqui? Eu acho que sim. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode extrair do Japão, né? Eles são exemplos em muitas coisas, né? E talvez isso integrado aqui no Brasil seja interessante, principalmente a parte de inteligência artificial na área militar, né, na defesa. Aparentemente, o primeiro ponto de interesse é inteligência artificial aplicada a operações multidomínio. O Japão hoje é referência mundial, né, em supercomputação e algoritmos de IA. Aplicado ao Brasil, né, pessoal, esse tipo de tecnologia poderia simplesmente reforçar, né, sistemas como o CISFRON, né, de monitoramento lá de fronteiras, processando aí dados de satélites e também de radares, né, em tempo real, praticamente, né, ali na hora e tudo mais. Então é bem interessante mesmo. Isso ajudaria bastante, principalmente ali na detecção e automática, né, vamos dizer assim, de situações como desmatamento ilegal, né, narcotráfico, embarcações não identificadas navegando na Amazônia Azul, e tudo isso, né, com o IA ali integrado, algo muito mais rápido, né. E hoje ainda, assim, claro, a gente ainda depende de muita análise humana para isso, e talvez essa seja a modernização que a gente precisa nessa parte mais mesmo de monitoramento. Lembrando que hoje o grande problema, na minha visão do Brasil, é o monitoramento. Temos um país enorme, com várias fronteiras, com a Amazônia Azul também muito grande, né, na parte do mar, então é complicado mesmo nesse caso aqui. O segundo ponto é robótica e automação. O Japão enfrenta uma crise demográfica mesmo que reduz o efetivo disponível, né, para suas forças de autodefesa e, por isso, né, investe pesado em sistemas autônomos. Já o Brasil, né, tem o problema inverso, né, praticamente aí. Um território gigantesco, difícil de cobrir e difícil de cobrir principalmente só com o pessoal humano que a gente tem, né? Então, a gente precisa de mais ferramentas e autonomia seria interessante nesse caso aqui, né? Sistemas autônomos. Olha, pessoal, na minha visão, se essa parceria com o Japão realmente acontecer, né, nesses termos, pelo menos aí, né, vai ser muito bom para o Brasil, né, a combinação entre a robótica e a precisão japonesa, e também a necessidade do Brasil vigiar, né, as fronteiras enormes, né, faz todo sentido estratégico, os dois saem ganhando. Para mim, as melhores negociações são onde os dois saem ganhando de alguma maneira, né, caso falando da parte militares, né, pelo menos.
Dentro dessa lógica de automação, existe, claro, espaço para explorar tecnologia, né, em veículos blindados também, como estudos, né, de versões não tripuladas do Guarani, além de drones submarinos autônomos, né, para, sei lá, patrulhar, né, a costa profunda ao redor ali do pré-sal, e até mesmo robôs, né, de desminagem e engenharia de combate. Inclusive, robôs de desminagem, navios de desminagem também, né, e estão se tornando coisas bem importantes atualmente na geopolítica mundial, né? O terceiro ponto de interesse aí é a defesa civil e também a resposta a desastres, né? A gente sabe que com as mudanças climáticas que estão acontecendo aí toda hora e tudo mais, isso está virando cada vez uma pauta mais importante e as Forças Armadas brasileiras são frequentemente acionadas para esse tipo de situação, né? Aconteceu recentemente lá no Rio Grande do Sul e tudo mais, enchentes, deslizamentos e tudo mais, e o Japão tem tecnologia bastante avançada mesmo, né? Em sensores acústicos, principalmente lá, mapeamento geológico, né? Por IA e tudo mais, e radares meteorológicos. Então, tudo isso a gente poderia absorver, tanto para a área civil quanto para a militar. Eu sempre falo isso aqui no canal. Quando um ativo ele serve tanto para a área civil quanto militar, já tem uma vantagem tremenda em você investir nisso, porque você vai ganhar de todos os lados, basicamente. Esse tipo de tecnologia, né, é conhecido como dupla utilização, ou seja, ele serve tanto para fins civis quanto militares. Se integrada ao centro de comando do Exército, ela poderia otimizar, né, bastante a logística de resgate em situações de catástrofes climáticas, por exemplo. Bem, o quarto ponto eu diria que envolve a indústria aeroespacial, né? Existe aí um interesse comercial bilateral crescente, né? Com sinalizações do Japão sobre a abertura, né, para o setor aeroespacial brasileiro. A gente sabe que é um problema, um setor que o Brasil está muito atrasado há muito tempo. E, claro, incluindo aí jatos da Embraer e combustíveis sustentáveis, quem sabe, né? Já houve interesse, sim, do Japão sobre jatos da Embraer no passado, então, quem sabe aí uma aproximação mais eficaz, né, do Brasil nesse caso aqui. Nesse cenário, né, poderia haver aí, por exemplo, um desenvolvimento conjunto de tecnologias aviônicas, como telas, sensores e contramedidas eletrônicas, enquanto o Japão trabalha em caças de nova geração, né, através de consórcios globais. O Brasil domina a integração de sistemas em plataformas de multimissão, como, por exemplo, o KC-390. Mas isso também poderia abrir uma porta bem importante, né, que seria o acesso a semicondutores e liga metálica já de alta precisão, que hoje, sinceramente, né, o Brasil ainda precisa importar, infelizmente, apesar de já ter sim, a gente tem basicamente tudo no Brasil, mas a gente não consegue produzir realmente aqui, fazer a coisa acontecer aqui, em muitos casos, né? Então, principalmente da Europa e de outros países ocidentais, a gente ainda importa muito, né, metais pesados, ligas, semicondutores. E é claro, pessoal, é importante deixar bem claro aqui no vídeo que boa parte disso tudo aqui que eu tô falando, né, ainda é uma possibilidade, não é um acordo fechado, pessoal. O que existe hoje são intercâmbios institucionais, reuniões estratégicas e um comunicado conjunto que menciona, né, a intenção de ampliar a cooperação em defesa, mas nada ainda 100% firmado mesmo, né, acordos fechados, tá? E para a pergunta que eu sempre deixo aqui no final do vídeo, pessoal, você acha que o Brasil realmente deveria correr atrás dessa parceria com o Japão, pelo menos de forma mais agressiva, né, buscando mais coisa ali e tudo mais, ou prefere ver, né, nosso país aí priorizando outros parceiros estratégicos primeiro, né, como por exemplo a Índia e a China, que já vem também tentando algumas parcerias. Deixe aqui suas opiniões abaixo nos comentários, lembrando, pessoal, esse é um canal de opinião, então eu estou apenas expondo a minha opinião aqui para vocês, né. Então vocês têm o direito de discordar desde que seja com respeito, tá? Então, por favor, respeite nos comentários e comentem, tá, pessoal? Veja todos os comentários aí. E, por favor, se não se inscreveram ainda, pessoal, se inscrevam pra gente bater a meta aqui do canal de 20 mil inscritos. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.